Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Vamos entrar na presença de Deus em nome de Jesus Cristo com toda reverência, não é? Então, para isso, eu queria convidar você, se for possível, baixe sua cabeça, feche seus olhos e eleve os seus pensamentos a Deus. E clame, não é? Vamos clamar para que essa palavra que vai ser pregada, essa mensagem que nós vamos ouvir, ela venha com o poder e autoridade, que venha com a direção e a revelação da vontade de Deus nas nossas vidas e aonde essa mensagem chegar em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de João, no Evangelho de João, Novo Testamento. Amém? Então, eu queria pedir para você abrir lá no capítulo 1 de João. Nós vamos ler o versículo 11. Está escrito assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então vamos entender isso. O apóstolo João, ele fala de Jesus aqui e ele cita que ele veio para o que era seu. O que era seu? Tudo aqui, e tudo que existe aqui era dele, porque foi ele que criou. No versículo 3 está escrito assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele veio para o que era seu, o que ele tinha criado. Mas o que significa depois a estar dizendo assim, mas os seus não o receberam? Né? O que eram os seus? Os seus era a nação judaica. Né? Ele veio para os seus. Jesus era a promessa de Deus, né? Do envio do Messias, né? Cristo, ungido de Deus. Mas os seus, a nação judaica, não o recebeu. Por que não o receberam? Porque não o reconheceram, não tiveram a revelação de Deus. Mas você pode pensar assim, poxa, mas como não tiveram a revelação de Deus? Lembre-se que Jesus Cristo, né, ele não foi reconhecido nem pelo sumo sacerdote, nem pelos sacerdotes, nem pelos escribas, nem pelos mestres e doutores da lei, nem pelo sinédrio. Nenhuma pessoa que conhecia a palavra de Deus, né, não reconheceu, não teve a revelação. Então, quando se fala que não reconheceu, significa que eles não tiveram a revelação, o discernimento de que aquele homem era Jesus, o Messias, o Cristo, o ungido de Deus. Muito bem. Mas o porquê que eles não tiveram essa revelação? Né? O que impediu isso? A palavra, o conhecimento da palavra não foi. Qual o motivo? Não é? O motivo deles não terem a revelação, não terem o discernimento espiritual, é que eles não tinham a intimidade, a comunhão com Deus. Eles tinham perdido, não é? Ao longo do tempo, ao longo dos séculos, né? O povo foi perdendo a comunhão e a intimidade com Deus. Né? Mas o que levou a essa perda? Né? Isso foi levado por causa da vaidade e do orgulho. Né? Eles acabaram se acostumando com os cargos, com os postos de liderança que eles tinham, não é? E acabaram se esquecendo do mais importante, que era a comunhão, a intimidade com Deus, para que eles pudessem servir a Deus. Quando Jesus chega, eles eram simplesmente religiosos, que cumpriam todos os rituais, não é? Mas faltava, né? Tinha o conhecimento da palavra, mas faltava a intimidade e a comunhão com Deus. Isso tinha sido perdido. O que e representa a vaidade, o que representa esse orgulho, não é, que fez com que eles perdessem isso? Se você olhar no dicionário, a vaidade significa a busca exagerada de admiração, de fama, de poder, de reconhecimento. Não é? Ou seja, isso daí, a vaidade e o orgulho, ela leva a pessoa a seguir a vontade da carne, ou seja, seguir os prazeres do mundo. E as coisas do mundo, os prazeres do mundo, o reconhecimento do mundo, a fama, o poder do mundo, ela é contrária ao lado espiritual, ou seja, é contrário ao espírito. Então, quando eles buscaram, através da vaidade, esse poder, esse reconhecimento, quando eles se olhavam, não é, se julgando melhores que os outros, então eles deixaram de ter a intimidade e a comunhão com Deus. Né? Muito bem, eu queria te mostrar isso. Queria pedir para você ir comigo lá no livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 12, versículo 21. Samuel, na 1 Samuel, Velho Testamento, o Antigo Testamento, capítulo 12, versículo 21, fala assim: e não vos desvieis, pois seguiríeis as vaidades. Então, aqui a Bíblia fala que
quem segue a vaidade se desvia do caminho de Deus. Que nada aproveitam e tão poucos vos livrará, ou livrarão, né? Muito bem, aqui a palavra de Deus fala assim, essa vaidade ela não tem poder de te fazer bem, não tem poder de livrar do mal. E aí ele fala, porque vaidades são. Em algumas versões está escrito assim, porque essas coisas. Isto se refere a ídolos. Vaidade, não é orgulho, ela está ligada a ídolos. E nós sabemos que pela Bíblia, ídolos estão ligados a demônios, a poder das trevas, não é? Muito bem. A vaidade, não é, e o orgulho, elas então são poderes das trevas, poder de demônios, né, para destruir uma pessoa, não é? Então, muitas vezes, não é, a pessoa, ela é bem sucedida, ela está no caminho, né, que está conquistando vitórias, mas se isso ela não vigiar e virar uma vaidade, virar um orgulho, com certeza é esse espírito de vaidade e orgulho que vai destruí-la. Independente dele estar fazendo as coisas de forma correta, independente dele buscar sempre a justiça, independente de tudo que ele possa ter de valor, não é? Ele vai ser destruído. Eu queria que você visse isso que eu estou falando em 2 Reis, capítulo 5. Você vai um pouquinho mais para frente, ainda no Antigo Testamento, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, vai relatar a história de um homem que era um homem muito bom, valoroso, um homem que tinha sido até usado por Deus, não é? E ele tinha um grande problema. E nós vamos ver qual que era o problema dele. Vamos analisar. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 fala assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, ou seja, diante do rei. E de muito respeito, né? Então, de muito respeito perante, né, as outras pessoas. Porque por ele, o Senhor, e aí o Senhor com letra S maiúscula significa pelo próprio Deus, dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso. Se parasse por aí, não é? A história de Naamã seria uma história linda, perfeita, mas tem uma vírgula, e está escrito assim, porém leproso. Então, uma pessoa pode ser, aos olhos dos demais, não é uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa, sabe, que tenha uma vida assim até invejável, não é? Mas somente a pessoa sabe o que falta para ela ser feliz. E aqui no caso de Naamã, tem uma vírgula e fala, porém leproso. Então ele tinha lepra, não é? E você sabe que lepra, né, no Antigo Testamento, ela representava uma maldição, não é? Então vamos ver o que levava a ele ter essa lepra. Aqui eu queria que você depois fosse ler assim em casa, né, por causa do tempo, mas aqui você vai ver que existe uma moça, uma menina que é levada para servir a esposa de Naamã. E ela acaba comentando que se Naamã tivesse um encontro com, ou tivesse contato, se tivesse procurado um profeta chamado Eliseu, um profeta de Samaria, ou seja, de Israel, ele teria sido curado. Isso acaba chegando ao ouvido de Naamã, ele vai até o rei e fala com o rei autoriza ele pede autorização para ele, o rei faz uma carta recomendando ele, endereçada ao rei de Israel. E ele leva junto com ele ouro, prata, enfim, leva uma pequena fortuna, só para você ter uma ideia de valor. Não é? Naamã leva o equivalente hoje, segundo os estudiosos, a 300 mil reais. Ele está levando com ele 300 mil reais para que ele desse, não é, ao profeta pela sua cura. Então você vê que ele está tentando, não é, entre aspas, comprar, não é, a cura, comprar a receita, comprar, não é, a bênção que ele vai receber. E aí ele sai, não é, à procura do rei de Israel, entrega a carta, o rei de Israel se indigna, fala assim, não, ele está procurando, esse rei sírio está procurando uma desculpa para vir aqui e acabar com a gente. Mas não era isso. Isso chega ao conhecimento, né, do profeta Eliseu, e o profeta fala assim, não, vocês vão ver que existe profeta aqui em Israel, né, e pede para ele vir. E ele vai. Então, Naamã, como característica, né, eu queria que você pensasse muito nisso. Ele era um homem muito bem realizado. E, portanto, ele era um homem que tinha orgulho, né, tinha a vaidade,
né, de ser um homem valoroso. E aí ele chega perto, né, do profeta. Eu queria que você fosse comigo no versículo 10. Olha o que o profeta vai falar para ele. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne se tornará e ficará purificada. Será que era isso que ele esperava? Não é um homem tão vaidoso, tão orgulhoso. Será que ele ia se banhar no Rio Jordão? Só para você entender, o Rio Jordão era um rio era um rio barrento, não é? E ele tinha, de onde ele veio, rios melhores. E você vai entender aqui no versículo 11. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. E aí ele fala: não são porventura Albana e Par, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar nelas e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Essa palavra indignação, na língua original mesmo, que foi escrita a Bíblia, não é? Significa que ele foi revoltado, irado, e dando a entender que ele talvez até pudesse comunicar ao rei da Síria para que ele pegasse e fizesse uma guerra contra Israel, não é? Mas aí veio os seus servos e fez uma ponderação. No versículo 13 fala assim: então chegaram-se a ele, os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai. Então olha o carinho que eles tinham por ele. Então você vê que ele era um homem bom, um homem que realmente ele era um homem de valor, né? Então ele se refere: meu pai, se o profeta disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo ele: lava-te e ficarás purificado. Então, nesse momento, Naamã, ele abre o coração, né? E ele ouve a voz da razão. E aí no versículo 14, ele fala, está escrito assim: então desceu e mergulhou no rio Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Aí no versículo 15: então voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. E agora, pois, eu peço que tomes, essa é uma bênção do teu servo. Né? Então, você vê que agora ele acaba obedecendo. Né? Qual a característica de uma pessoa que está sob domínio do espírito de vaidade e orgulho? Ele não se submete. Ele não obedece às autoridades, ele não obedece nenhuma ordem. Ele se revolta, se rebela, ele não obedece. É ele que sempre está certo, é ele que vai fazer da melhor maneira. Se fosse ele, faria de outra forma. Ele tem os seus pensamentos próprios, ele não se sujeita. Naamã aqui, ele pega e ele se prostra diante do Deus que ele reconhece que é um Deus verdadeiro. Naamã, ele não foi curado da lepra antes de ser curado da sua vaidade, do seu espírito de orgulho. Amém? Muito bem. Nós vimos tudo isso. Eu queria que você lembrasse que Naamã, ele mergulha no Rio Jordão. Né? E ele sendo um chefe do exército, né? Dos sírios, né? Lógico, ele achou que seria uma grande humilhação se mergulhar numa água que era barrenta, né? Mas existe uma outra pessoa que nesse mesmo Rio Jordão, ele mergulha, não é? E essa pessoa que mergulha, não é? Ela era uma pessoa que tinha criado todas as coisas. Tinha criado o rio, tinha criado todas as coisas. Podia fazer aquelas águas ficarem da melhor forma possível. Mas ele se submete. Ele se sujeita a entrar numa água e ser batizado por um homem, não é? Que tinha sido levantado por ele próprio, né? Para trazer uma separação entre aquilo que seria a nova e a antiga aliança, não é? Esse homem é Jesus Cristo. Então eu queria que você fosse comigo em Marcos capítulo 1, versículo 9. Olha a diferença. E aconteceu naqueles dias que Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba, né, na forma corpórea de pomba, descia sobre ele. Né? E ouviu-se uma voz do céu e dizia: tu és o meu filho amado, em que me compraz, ou seja, em que tenho prazer.
Jesus Cristo, né, você vai ver em outros relatos dos evangelhos, que João, quando vê Jesus, ele fala assim, não, sou eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. E Jesus fala que se cumpra toda a justiça. Jesus, ele se submete à justiça de Deus, Jesus se submete à palavra. Jesus, ele não era dominado pelo espírito de vaidade e de orgulho. Não é? Jesus, quando João Batista vê, ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era, e teve a confirmação, né, do Espírito Santo de que ele era o Messias. Ele era o Cristo, ungido de Deus. Somente quem tem o Espírito Santo, né, sobre ele, ou seja, somente aquele que se sujeita à palavra de Deus, somente aquele que reconhece que a sua justiça própria, o seu caminho, os seus pensamentos, suas ideias não vão ser para ele a solução, mas sim a palavra de Deus, somente essa pessoa, ela recebe a intimidade e a comunhão com Deus, o que fez a diferença, né? O que fez a diferença naqueles que reconheceram Jesus Cristo, o que fez a diferença na vida de João Batista e na vida de uma outra pessoa. Eu queria que você fosse comigo, né? Nós vimos aqui Marcos capítulo 1, eu queria que você fosse lá em Lucas, no livro de Lucas, um pouquinho mais para frente, e também Novo Testamento, né? O Evangelho que vem logo a seguir, muito fácil. Lucas capítulo 2, eu queria que você fosse e lesse comigo o versículo 25. Nós vamos ouvir, não é, ou ler, não é, a história de um homem chamado Simeão. Então, Lucas capítulo 2, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E esse homem era, olha só, justo e temente a Deus. Né? Em algumas versões fala piedoso. Piedade, a palavra piedade significa apego às coisas de Deus, ou seja, a justiça de Deus. Então, ele era um homem justo e piedoso. E o Espírito Santo estava sobre ele, quer dizer, ele se submetia. Não é? Então ele não andava pelos caminhos próprios, ele buscava a direção de Deus, ele buscava o cumprimento da palavra. No versículo 27, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, preste atenção nisso, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz o discernimento, que revela que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor, não é? Ou seja, o Messias. 27. E pelo Espírito foi ao templo, e olha só, e pelo Espírito foi ao templo. Então o Espírito Santo leva ele ao templo. Em que momento? E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei. Ou seja, em cumprimento da lei, ele foi apresentado no templo. No versículo 28, então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar ou iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Né? E no versículo 33 fala assim, e José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E aqui Simeão ele vai fazer uma profecia. Mas o que eu queria te mostrar é o seguinte, veja a diferença de uma pessoa, não é, que tem, né, o Espírito Santo sobre, ou seja, que tem a intimidade e a comunhão. E essa intimidade e comunhão só vem quando se tira a vaidade e o orgulho, ou seja, quando nós nos ajoelhamos, quando nós nos prostramos e reconhecemos que nós não podemos dirigir as nossas vidas pelo nosso próprio pensamento, pelas nossas ideias. Quando nós clamamos a Deus e seguimos a palavra de Deus. Quando nós seguimos o caminho, não é? E esse caminho é Jesus Cristo. Eu espero que você tenha entendido, não é, que nós precisamos ouvir Deus, ouvir a direção de Deus. E a voz de Deus, ela se manifesta a partir do momento que nós temos a intimidade e comunhão. E a intimidade e comunhão, não é? O que é intimidade e a comunhão? Não é? Ou melhor, quem é intimidade e comunhão? É o Espírito Santo, é a terceira pessoa de Deus. É por isso que nós precisamos buscá-lo, porque é através dele que nós temos a intimidade e a comunhão com Deus. Amém? Eu queria convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque nós temos na Tua palavra a direção a seguir, meu Pai. Nós nos submetemos à Tua voz, e a Tua voz é a palavra que o Senhor deixou escrita. Nós ouvimos a Tua voz quando nós ouvimos a Tua palavra.
Pai querido, que essa mensagem tenha o poder do Espírito Santo para revelar tudo aquilo que é a tua vontade na vida de todos os que estão ouvindo essa mensagem, aonde ela chegar, em nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga amém, graças a Deus. Muito bem, eu queria lembrar que na igreja lá em Ribeirão Pires, nos domingos, né, às 10 horas da manhã, nós estamos tendo os cultos presenciais, seguindo todas as regras, todas as recomendações de segurança. Então eu queria convidar você, convidar todos para estarem presentes e novamente lembrar que todas as pregações, todos os cultos virtuais, todas as lives, todos os grupos familiares são gravados, não é? E os links ficarão, não é, disponíveis. Então as pessoas que forem no culto presencial não perderão, né, nada do que for passado de mensagem. Amém? E lembrar que também na quarta-feira, no nosso grupo familiar, às 20 horas, às 8 horas da noite, nós vamos dar continuidade a um importante tema, que é a cura, né, da alma e das emoções, né, que tem dado bastante repercussão. Né? Então, eu espero que nós nos encontremos lá e que você possa ter um ótimo domingo, um domingo abençoado, né, você e sua família. E eu queria terminar hoje de uma forma especial, trazendo aquilo que se chama a bênção apostólica. A bênção, né, que o apóstolo Paulo sempre citava, né, principalmente no final das cartas. Eu queria que você fosse comigo, né, se você puder, lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Eu queria que você prestasse muita atenção na bênção. Amém? A palavra de Deus fala assim, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Então, se você puder, feche seus olhos e receba essa palavra com poder. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e a intimidade do Espírito Santo sejam com todos vós. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até quarta-feira, em nome de Jesus.